quando a gente observa a Amazônia, a gente entende que algumas pessoas pensam assim: poxa, a Amazônia poderia ser explorada por uma empresa, né, que não viesse a contaminar o solo com mercúrio para extrair ouro, que viesse a fazer tudo perfeitamente, gerar emprego. A gente pensa dessa forma. Seria possível? Isso seria, mas olha para o Brasil. Você tem usinas, você tem aí a siderúrgica CSN em Volta Redonda, que tem um monte de problemas, né, que contamina o ar, aí prejudica a vida das pessoas, né? Você tem os órgãos fiscalizadores pertencem à própria empresa, estão desativados, tem uma série de coisas que no Brasil não dá certo. Olha as barragens, a tragédia que aconteceu com aquelas barragens. Então, nós vivemos num país onde tudo acaba em pizza, infelizmente. Se lucram, quando essas empresas chegam a ser multadas, os lucros que elas tiveram, com os gastos que elas deixaram de gastar, enquanto não fazia o que deveria ser feito, o lucro é maior. A multa nem sequer é equivalente a uma pequena porcentagem do que elas economizaram, né? É tipo, você tem uma empresa e, devido à pandemia, você não coloca mais os funcionários ali para trabalhar e outros trabalhadores estão ali fazendo outras jornadas. Aí um dia a fiscalização encontra aquele problema e multa você. Só que o tempo de folha de pagamento que você deixou de pagar para aquela empresa, para aquelas pessoas que deveriam estar trabalhando ali, é tão grande que vale a pena arriscar, entende? Então, tipo, a multa ela não tem, não tem efeito, não tem um efeito fatal, um efeito punível de verdade, tá? Não tem um efeito punitivo de verdade. É isso que acontece. Seria muito bom que a Amazônia tivesse empresas, como tem algumas empresas que extraem ali a madeira de forma de reflorestamento. Quando você vê o palito de picolé, lá está, madeira de reflorestamento. Só que junto com essa madeira de reflorestamento, sai muita madeira boa também para outros tipos de produtos mais caros. Madeiras que não deveriam ser extraídas da forma que são, ou talvez não poderia nem sair dali, porque demoram anos e anos para produzir, elas desequilibram toda a flora, todo o ecossistema ali, inclusive o garimpo ilegal também desequilibra todo o sistema ali, é feito com mercúrio que contamina os leitos dos rios, mata os indígenas, mata as pessoas, populações que vivem ali, as ribeirinhas ali, mata até o garimpeiro, porque ele acha que nunca vai acontecer com ele nada de ruim e vivem pela fé, né? Então tem gente que entrega a sua vida nessas questões aí. Então o que fazer? O que pode ser feito ali? Ou não vejo outra alternativa que não seja equipar o IBAMA em conjunto com as Forças Armadas, né? Porque quem faz as incursões lá é a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA, mas deveria ser o Exército Brasileiro, tá? Essa Amazônia, ela tem uma riqueza tão grande que ela poderia melhorar e muito a condição do nosso país. Em crédito de carbono, você poderia preservar aqui no Brasil para liberar crédito de carbono para um país que precisa poluir, ou seja, o país não tem onde preservar porque não tem florestas, mas ele precisa poluir para produzir coisas que são necessárias para aquele país. Então ele compra o crédito de carbono do Brasil, ou seja, uma área que está sendo financiada por essa empresa de outro país, por essa empresa em outro país. A gente preserva o ambiente aqui para que eles possam poluir lá. Quer dizer, todo o impacto está lá neles, o impacto da poluição. Eles vão ter que poluir de qualquer forma. Então a gente vende esses créditos de carbono. E a gente preservando aqui, você gera um equilíbrio, né? É melhor do que todo mundo poluir e não ter equilíbrio nenhum.
Então, você tem que ter políticas voltadas a essa questão aqui. A Amazônia é muito grande e parece que não há um interesse, são tantas coisas para resolver no Brasil que parece que não há um interesse máximo em resolver essas questões aqui. Todo mundo sabe que muitas empresas ganham muito dinheiro com esses desmatamentos, né? Essas grilagens de terra. E já tem as queimadas naturais que ocorrem, né? As queimadas naturais, que elas acabam equilibrando todo o sistema ali também. Fora essa, tem as criminosas, as queimadas criminosas, porque você percebe quando é criminoso, porque para você fazer uma queimada em uma área verde, você não consegue. Então o cara passa com o trator por cima dessa área verde, amassa as árvores, corta as árvores, amassa o mato, depois que ele seca por conta do calor, o cara vai lá e joga gasolina e ateia fogo. Ou às vezes ele nem precisa, o próprio, às vezes um raio que cai, alguma coisa causa um incêndio ali, porque na vegetação verde não aconteceria. Então você tem muitas coisas para ser indagada naquele lugar. Tá? E as ONGs que participam lá, as pessoas acusam, a ONG faz isso, faz aquilo. Cara, precisa analisar direito, porque você tem certas ONG que estuda sobre o impacto do solo, o que se pode fazer para se ter uma região mais reflorestada, um reflorestamento mais rápido, envolve pessoas trabalhadoras ali, entende? Não são pessoas que estão ali para tirar ouro, para tirar árvore, para tirar coisas da natureza. O estudo científico, a troca de informação, uma área preservada ali tem plantas que ainda não são conhecidas. Tá? Há um tempo atrás se descobriu uma planta que tem o THC da própria cannabis sativa. Ou seja, não precisa mais liberar a cannabis para poder produzir medicamentos, já que tem uma planta brasileira que tem a mesma propriedade, entende? Então ninguém fuma essa planta, então melhora a situação. Então não existe ali um conglomerado de pesquisadores e cientistas que viessem em parceria vir aqui ao Brasil. Para quê? Para desenvolvimento de medicamentos através da nossa planta. Tá? E também poderiam vender sementes trocas de semente, ou seja, pega uma semente de uma planta que vem lá do outro país, a gente produz ela aqui, e eles também levam a nossa para lá e produzem lá. Isso é bom, isso vai trazer o que? Desenvolvimento. E toda parceria nessa construção de medicamentos, as patentes podem servir para o Brasil, podem ser quebradas aqui no Brasil. Por quê? Porque foi aqui que descobriu a planta. E ali ele participa da patente, os medicamentos vêm para cá. A gente pode desenvolver a fórmula aqui sem precisar pagar nada por aquela descoberta, porque fizemos parte dessa descoberta e cedemos o material, né, a genética, para que se pudesse ter as plantas. Então, uma série de coisas que você tem que sentar, se conversar com biólogos, com pessoas que entendem dessa área aqui, do que pode ser, e você vai ter inúmeras coisas que às vezes a gente não entende, né? Só um especialista mesmo pode dizer pra gente do que pode ser feito. Isso tem que ganhar voz no mundo, né? No Brasil. As crianças precisam conversar sobre isso nas escolas. A humanidade precisa conversar. Por quê? Porque essas riquezas, elas vão transformar a nossa economia, que já chegou à nona posição agora, estávamos no 12º, chegamos à nona posição. Se a gente conseguir desenvolver todo o nosso potencial, a gente gera emprego, a gente aquece a economia, a gente leva a justiça social à população ribeirinha que vive lá, o caos, né? Lugares que praticamente estão vivendo no esquecimento. Então a gente consegue gerar emprego ali, o cara já não precisa mais do garimpo legal para poder viver, ele vai ter ali uma empresa que vai estar ali com a carteira assinada dele, vai estar pagando imposto, vai estar sendo fiscalizada. Mas enquanto não levarem a sério essas questões no Brasil, e enquanto tiver a barragem sendo destruída e matando pessoas, enquanto tiver empresas poluindo o ar sem receber nenhuma punição,
a gente sabe que ainda não chegou o momento certo para que essas coisas possam se desenvolver no nosso país.